Olha, a gente muda de assunto, vamos falar sobre farra do INSS. Hoje, o INSS, o governo federal, fez uma coletiva de imprensa pela manhã, às 10 horas da manhã. Daqui a pouco até a gente vai entrar nesse assunto com mais profundidade, mas a novidade, a maior novidade de tudo isso, é que agora as pessoas que precisam acessar o INSS estão com dificuldade de fazer aí a sua comunicação com o órgão via aplicativo Meu INSS, ou com dificuldade de falar com o órgão por meio do telefone 153, as pessoas podem ir até uma agência dos Correios para tentar esse diálogo com o INSS e dizer, olha, eu fui vítima dessas fraudes, desses descontos indevidos na minha folha, na minha aposentadoria, na minha pensão do INSS. Então agora você que está nos assistindo tem mais esse caminho para recorrer ao INSS. Mas eu queria falar a respeito do presidente Lula. Isso porque o Planalto já se movimenta para tentar conter mais essa crise, a crise do INSS, dentro do governo Lula 3. O governo Lula 3 que vem passando por diversas crises, desde a crise do PIX até agora a crise do INSS. Principalmente o ministro das Comunicações, o ministro Sidônio Palmeira, ele vem tentando, então, encontrar um caminho para que o presidente Lula passe por essa crise. E isso vai depender também sobre as pesquisas, os resultados das pesquisas que vão ser, então, determinantes para esse caminho que o presidente Lula vai ter que seguir para conter esse impacto da farra do INSS. Mas para falar sobre isso, eu chamo Eli Vieira. Oi, Eli. Eli é jornalista, está sempre participando aqui com a gente no Boletim para comentar esses assuntos mais importantes do momento. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Neila. Pois é, né? A coisa esquentou de novo. Você já citou aí o caso do PIX, né? E vamos lembrar de uma figura importante da oposição que fez esse estrago ao governo Lula 3 nas duas ocasiões, o deputado Nicolas Ferreira, né? Com seus vídeos bem editados, fundo preto, cara séria, às vezes até uns efeitos lá, ele colocou nesse vídeo aí sobre o INSS até um efeito envelhecendo para dar, né, aquele tom dramático. E o governo ele tem perdido de goleada nesse caso, porque aí a resposta foi qual? Foi uma cartilha de umas 30 páginas que circulou ali na base do governo e uma campanha meio orquestrada, né, no sentido assim, todo mundo postou mais ou menos a mesma coisa, todo mundo que apoia o governo, que é Lula salvou o INSS. E assim, eu acho que não é hora de apostar em uma tese assim tão alto, né? Que o Lula salvou o INSS soa muito dramático também. É necessário o governo ouvir, e eu vou falar uma coisa muito polêmica aqui, Neila. O governo devia ouvir o Janones. Eu li o livro Janonismo Cultural do Janones ano passado, e a festa dele durou pouco, porque ele lançou o livro, passou uns dias, umas semanas, e veio o escândalo da rachadinha. Mas o que o Janones diz nesse livro? Que ele ajudou a campanha do Lula, mostrando como ser mais autêntico nas redes sociais, no Facebook. E parece que o Sidônio, ali, chefe da SECOM, tá esquecendo essa lição. Então ainda está meio formulaico, não está ainda conversando com o ambiente das redes, né? Não está mobilizando como devia mobilizar. Né? E o que a gente está sabendo agora é que deu uma piorada, então, na imagem do governo. Uma pesquisa, acho que, não vou lembrar o instituto agora, mas dessa semana agora, hoje ou ontem, mostrando que a impopularidade está em 54%, né, do governo. E dá até nesse caso dá para ver a popularidade da figura do Lula em si, porque é maior ainda a quantidade de pessoas que pensam que está indo para o caminho errado, é 57%, ou seja, mais pessoas estão culpando o governo como um todo do que o Lula pessoalmente. Mas aí tem muita coisa, né, Neila? O irmão do Lula envolvido em um desses sindicatos, né, não é o maior, a CONTAG é a maior, que parece que pegou uns 3 bilhões de reais aí. Mas tem um elementozinho no vídeo do Nicolas que estava incorreto, que é aquele valor de 90 bilhões. Isso jogo muito alto também, não é isso tudo. E até mesmo 6,3 bilhões, que a gente tem falado muito, é também uma superestimativa. Essa é a quantidade total de descontos que estavam acontecendo. Né? Nem todos esses vão ser os ilegais, né? Vão ser o roubo do INSS. E assim, eu estou bem sensibilizado com essa questão, porque a minha mãe, Neila, foi uma das que tiveram um desconto indevido no INSS dela. Então, agora é pessoal. Convocando todas as mães, viu, Eli? Estamos convocando todas as mães que queiram falar com a gente aqui no portal. Todo momento chega alguém dizendo, minha mãe passou por isso, minha mãe passou por isso também. Então, a gente vem pegando as mães aí como personagens
todas as semanas. Inclusive, quero só dar um lembrete aqui. O Portal Metrópolis foi quem acabou ajudando a deflagrar essa operação sem desconto, que traz aí à tona a operação da Polícia Federal sem desconto, da farra do INSS, e essa investigação aqui do jornalismo do Metrópolis começou com uma mãe, viu? Começou com a mãe de um jornalista que estava sendo prejudicada com esses descontos indevidos. Mas voltando ao nosso assunto, que é o presidente Lula, nessa semana também a gente viu um dado importante que é sobre a queda, você vai entender o meu raciocínio, a queda do número de nascimentos aqui no Brasil. Então, desde 1976, está tendo essa descendência, essa queda no número de pessoas que nascem no país. O que isso significa? O nosso país está envelhecendo, o INSS vai ter que ter mais dinheiro a cada dia, o governo vai ter que pagar mais pensão e mais aposentadoria. E da onde vai surgir esse dinheiro? É aí que é a pergunta que não quer calar. Eu quero incluir ali na nossa conversa aqui hoje, no nosso debate, o Adenauer Hockenmayer, que é economista e delegado do Conselho de Economia de São Paulo. Adenauer, ele já está com a gente, produção? Boa tarde, Adenauer. Seja bem-vindo ao Boletim Metrópolis. Muito obrigado, Neila. Boa tarde a todos. Eu queria começar fazendo essa análise com você, que eu estava falando aqui com Eli, sobre a queda dos nascimentos no Brasil, ou seja, a população ficando idosa, a população mais velha, e sabemos que países mais globalizados, países ricos, tendem a ter a população mais velha, até porque tem dinheiro para pagar por essa população. Mas nós, brasileiros, estamos num país que é um país ainda em desenvolvimento, não tem esse dinheiro. A gente sabe que o INSS é um dos poucos órgãos, quiçá o único órgão brasileiro que trabalha com cifras na casa dos trilhões. E agora, como é que vai ser o Brasil com uma população velha tendo que pagar ainda mais dinheiro para os aposentados? Você tem toda a razão que é um problema, digamos assim, é um abacaxi a ser descascado, né? Porque nós vemos que a previsão, por exemplo, que teve no ano passado, 2024, ela acabou sendo extrapolada em torno de quase a 30 bilhões, né, o orçamento do INSS. E, por conseguinte, né, as pessoas aumentar o número de aposentados e não tem a reposição dessa força de trabalho. E financia a própria Previdência, começa a se gerar uma panela de pressão para se resolver esse problema no futuro. Nós temos, pelos índices demográficos, e nós já sabíamos que até 2030 o Brasil, né, ou seja, nessa área de 2030 a 2040, o país passa a ser um país de pessoas mais velhas. Então, o custo social desses aposentados, pensionistas, né, e além do mais, as questões dos RPVs, que são as dívidas judiciais que têm que ser pagas pelo INSS, vão aumentar. Isso com toda certeza, e é um problema a ser resolvido. Agora, eu estava dizendo, Adenauer, que o INSS trabalha aí com cifras trilionárias, é um órgão que precisa, claro, de dinheiro no país, mas a pergunta é, de onde vai sair esse dinheiro se a população não vai estar trabalhando? Esse é um outro problema, porque para você sustentar um sistema previdenciário, você tem que ter a receita, uma fonte de receita de algum lugar. Nós tivemos a reforma tributária e, consequentemente, pode ser que haja um aumento de alíquota para financiar uma recomposição, ou o governo vai ter que fazer alguns ajustes orçamentários para poder conseguir financiar essa população nesse momento da aposentadoria, momento mais precisa. Ou também pode-se adotar algumas estratégias, né, que, como é feito na Alemanha, por exemplo, em que as empresas, né, ou também o próprio governo, cria-se alguma coisa de um sistema híbrido de previdência, né, entre o público e o privado. Então, vai ter que pensar, os nossos políticos vão ter que pensar nesse sentido, qual será
principal inovação. A população está envelhecendo, ela está vivendo mais, e isso também pode ser que haja um novo alongamento de datas para a aposentadoria, ou seja, de aniversário. Hoje se aposenta na faixa dos seus 60 anos, 70 anos, pode ser que aumente. Isso é um fenômeno até interessante, Neila, que a própria China fez uma discussão durante 15 anos e agora decidiu-se também aumentar quando as pessoas, a idade de aposentadoria, né? Esse nosso assunto, porque a gente tem uma notícia agora, duas notícias, na verdade, de última hora, e eu já adianto